Eu fiz uma live ontem e mostrei uma das formas que a FGV pode usar para calcular a nova convocação para o TAF aí de investigador e de inspetor. E muita gente me pediu para eu calcular a outra forma que a FGV pode usar para calcular. Eu falei que tem uma e a FGV também pode usar uma outra forma de calcular. E eu estou aqui justamente para mostrar essa outra forma que a FGV pode usar para calcular. Bora pro vídeo então. Fala meus jovens, fala minhas jovens, eu sou Glaudimar Pedrosa. Antes de começar o vídeo, só dá um cliquezinho aí no like para me ajudar a levar esse vídeo a mais pessoas. Bora direto aí para o conteúdo então. Nota de corte para o TAF de investigador policial da PSERG, segunda chamada. Lembrando que na live eu mostrei aí uma possível nota de corte entre 67 e 66 pontos aí para essa segunda chamada na ampla concorrência. E aqui eu vou mostrar a outra forma que a FGV pode usar para calcular. Lá naquele cálculo que eu fiz, eu considerei que a FGV poderia pegar inicialmente, ó, essa primeira aqui, essas primeiras 2.000 convocações aqui, somar mais 1.500 convocações e refazer o cálculo de convocação. E aí a gente obteria um número de convocados. Só que aí o que aconteceu? Não tivemos, esse aqui é o número inicial, tá? Previsto para serem convocados. Ó, na ampla, seriam convocados na primeira chamada 1.300 na ampla concorrência, 400 para cotas de negros e índios, hipossuficiência 200 pessoas e PCD 100 pessoas, né? Respeitando aqui a proporção de 65%, 20%, 10% e 5%. Só que aí o que aconteceu? Na prática, esse daqui é que foi o número. Olha só, esse daqui é que foi o número, né? Vamos voltar aqui. Vamos apagar isso aqui, ficou feio. Esse daqui que foi o número, ó, na prática. Porque, ó, tivemos aqui, ó, os 400 previstos aqui para negros e índios, os hipossuficientes mais os empatados, que aí chegamos nos 212. PCD, nós não tivemos um total de 100, sobraram vagas aí para pessoas com deficiências, né? E aí o que aconteceu? Tivemos aí na ampla concorrência a listagem dos 1.300 mais os empatados, e outra coisa que aconteceu aqui também é que provavelmente a FGV usou, que muita gente inclusive até me perguntou, falando que a FGV não fez uma convocação dupla ali nas listas, não colocou um candidato a mais para as cotas, considerando aqueles que estavam em mais de uma das listas, né? Eu acredito que a FGV fez isso, só que jogou essa galera para ampla concorrência, visto que não tinha mais pessoa com deficiência para colocar na lista e nem pessoa com hipossuficiência econômica, somente negros e índios, né? Então não fazia sentido a FGV colocar mais candidatos que não existiam para colocar. Então ela jogou esses candidatos para essa lista aqui de ampla concorrência. Por isso que eu acredito que chegou aí nesses 1.790, totalizando aí 2.446 candidatos convocados. Esses 446 aqui seria aí aqueles candidatos que se beneficiaram, né, da regra do jogo, que é o quê? Convocar os empatados. O cálculo que eu fiz lá na live desconsiderou esses 446 aqui. Eu fiz o cálculo com base em 2.000 pessoas mais 1.500. Então é como se a FGV tivesse feito uma única convocação de 3.500 candidatos, que deu esse número que eu tinha falado lá, 6766. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar a partir do 1.790 para ampla, certo? E eu vou considerar também a partir da última convocação para as pessoas com cotas também. Aí chegamos nesses números aqui, ó, na primeira convocação, ó, foram convocados 1.790 para ampla, e aqui nas cotas para negros e índios chegou-se até os 635, para hipossuficiência econômica todos foram convocados, e para pessoa com deficiência todos foram convocados aqui também, certo? Lembrando que essa aqui é a lista de convocação para ampla e para as cotas, certo? É feita uma lista com todos os candidatos para cotas de negros, todos os hipossuficientes econômicos e todos os PCDs. Só que aí o que acontece? Alguns desses
candidatos nessas 3 últimas listas aqui já estavam na ampla concorrência. Então, eles precisam ser desconsiderados e eles não contam para as cotas. Então, nós tivemos aqui 235 candidatos para a cota de negros que já estavam na ampla concorrência. E aí a gente subtrai esses daqui, desses aqui, para o número que a gente iria convocar de 400 candidatos. E aí, por isso que chamou aí 635 e não somente 400, né? Porque esses 235 já estavam na ampla. Para hipossuficiência e para PCD, nós chegamos a convocar todos os PCDs e os hipossuficientes que tinham, né? E aí chegou aqui nesses reais candidatos aqui, que foram convocados realmente considerando as cotas. E aí tivemos um total de 656 candidatos convocados nas cotas, né? E 1.790 na ampla. Chegou aí em 2.446. Aí a segunda chamada a gente precisaria, teoricamente, né, respeitar a proporção para as cotas também. Existe a previsão no edital e uma previsão legal para essa contratação. Então, dos 1.500 convocados, 975 seriam convocados na ampla, 300 para cotas de negros, né, 20%, 10% de hipossuficiência seriam 150 e 5% de pessoas com deficiência seriam 75. Só que o que acontece? Nós não temos nem PCDs, nem hipossuficientes para concorrerem mais daqui para frente, porque todos já foram convocados. Então, essas vagas aqui, elas vão para ampla concorrência. Então, nós teremos aqui 1.200 candidatos para a gente convocar na ampla e 300 para as cotas de negros e índios. E aí, o que eu fiz aqui? 1.790 mais os 1.200 mais aqueles 656 candidatos para as cotas. Por quê? Porque a gente tem que considerar que esses candidatos estarão ali no meio da lista de ampla concorrência quando a gente começar a contabilizar depois do 1.790. Então, a gente precisa levar isso em consideração. Então, eu somei esse número aqui com os 1.200 de ampla concorrência e os 656 das cotas que foram convocados na primeira convocação. E aí eu cheguei aqui em 3.646 na posição 3.646. E aí a gente chega aqui, na posição 3.646, na lista geral, na ampla concorrência, que teríamos aqui uma nota de corte de 65 pontos aí para essa segunda convocação. Certo? Só que dessa posição aqui, considerando todos os empatados em 65 pontos, nós iríamos chegar até aqui, 3.687, né? Pouco mais de 40 candidatos até nós chegarmos aí na próxima nota, que seria o 64. Considerando que boa parte dos candidatos que estão aqui, aprovados na primeira convocação, nas cotas, considerando que a nota deles aqui, olha a nota de corte dessa galera. Aqui eu fiz aqui a nota de corte para cada uma das listas. Na ampla foi 70, para negros e índios foi 64 e a nota de corte aqui para PCD e hipossuficiência foi 51, porque alcançou a menor nota de cada uma das listas aqui. Então, considerando isso daqui, tem muitos candidatos que estão dentro desse cálculo aqui que a gente está fazendo, só que eles já passaram nas cotas, então não faz sentido a gente incluir essa galera aqui nesse meio. Por isso que, considerando essas 40 e poucas pessoas aqui, eu acredito que a nota de corte caia não para 65, mas para 64 aqui, que venha até o 64 aqui. E aí, considerando os empatados em 64, seriam convocados na ampla concorrência, provavelmente até o candidato na posição de número 4.108. Essa aqui é uma listagem que está no Diário Oficial, certo? Na listagem geral que veio no site da banca organizadora, está dando uma divergência de 2 posições. Se vocês observarem lá, não sei por que deu essa divergência de 2 posições com a listagem geral do Diário Oficial e com a listagem da página de acompanhamento da banca organizadora. Não usei a página de acompanhamento, o arquivo da página de acompanhamento, porque ele não conta com essa coluna aqui, que tem a posição dos candidatos, que ajuda muito aí na hora da gente calcular. Por isso que eu não usei
ela lá. E aí agora a gente tem essa nota de corte aqui provável, se eu não estiver errado aqui nesse cálculo aqui também, provável aí para ampla concorrência para investigador de polícia civil. E agora a nota de corte para negros e índios, porque para hipossuficiência e PCD não tem mais candidatos para serem convocados, todo mundo já foi convocado, inclusive se você tinha esse direito de concorrer para PCD ou hipossuficiência econômica e não fez sua inscrição, deu mole, você teria sido aprovado aí com apenas 50 pontos, né, tendo feito o mínimo aí, mas o direito não socorre os que dormem. Fica de ensinamento aí para uma próxima. Eu já cometi alguns erros no meu início dos concursos também, mas serve de aprendizado. Não faz você sair do jogo, te torna mais forte e faz com que você aprenda para no futuro acertar mais. Aí agora aqui a cota para negros e índios, né? A gente tem que considerar 635 foi a nota de corte da primeira convocação para as cotas. Então, a gente vai desconsiderar até a posição de quem fez aí 64 pontos. E como são novos 300 convocados, a gente conta aqui 636 mais 300, 936. Então, a nova nota de corte aí para negros e índios seria, se eu não estiver errado, 60 pontos aí, considerando os empatados, nós iríamos aí até o 970, nota de corte, então 60 pontos aí para quem concorreu aí para a cota de negros e índios. A FGV pode usar a primeira forma que eu calculei, se você não assistiu, assista aí o link, a live que eu fiz, está aqui em cima aqui, vou deixar o card aqui em cima aqui para você acompanhar, e ela pode usar essa segunda forma aqui. Essa segunda forma aqui, ela é mais benéfica, né? Porque a gente olhou lá no início lá que alguns candidatos na primeira convocação, a FGV não convocou dos 2.000 candidatos na primeira convocação, foram 2.446, e nessa segunda convocação também não serão convocados 1.500 candidatos, serão convocados mais candidatos por conta do empate. Então tem que convocar os empatados na última nota de corte ali, né, que foi 64, provavelmente 64, e aqui para a cota de negros também foi 60. Todos foram convocados nas outras listas de cotas aí. Então esse foi o cálculo aí. Coloca aqui nos comentários o que você acha, qual que vai ser a forma que a FGV vai utilizar para calcular. Lembrando que a gente não tem ainda uma convocação oficial dessa galera, foi apenas um anúncio que foi feito aí pelo presidente da Alerj, informando que ele teve uma reunião com o governador, com o secretário de Polícia Civil, secretário de Polícia Militar, e que teria surgido aí essa informação de que teremos uma nova convocação. Como a gente não sabe como vai ser o texto dessa nova convocação, fica difícil a gente saber qual que vai ser a forma de cálculo aqui que ela vai utilizar. Por isso que eu coloquei as duas, né? Eu falei assim, tem duas formas para calcular. Tem a primeira que eu coloquei na live lá, que aí a nota seria ou 67 ou 66, e tem essa segunda forma aqui que a nota de corte fica entre 65 e 64. Acredito que no texto final venha mais favorável aqui para os concurseiros, né? Para puxar um pouquinho mais de convocados para o TAF, e ela talvez utilize essa forma aqui. Mas como eu falei, a gente ainda não tem um texto para a gente saber qual vai ser o critério que ela vai utilizar para essa convocação. Nessa lista que eu fiz aqui agora também, como nós só temos cotas para negros e índios, não vai ter aquela regra lá de convocar um candidato a mais com o nome duplicado nas outras listas, porque a gente não tem uma outra lista para ter o nome do candidato duplicado em mais de uma lista. Por isso que eu acredito que a convocação vai ser até aqui, somente aqui, e não tem ali candidato repetido para convocar mais, e fazendo com que aumente o número de convocação na ampla concorrência. Comente aí o que você achou desse vídeo aí, espero que vocês tenham gostado aí, tirei a dúvida de quem pediu aí, quem participou da live e pediu para fazer esse segundo vídeo aqui com essa segunda forma de cálculo aí, e é isso. Forte abraço aí para você que não passou ainda nessas listas aqui, continue firme estudando, treinando para o TAF, olha aí que pode de uma hora para outra você ser convocado. Tudo é possível em concurso público, pode ser que você seja convocado aí numa terceira chamada, quarta, quinta, enfim, não tem como saber. Só que também não tem como saber se você vai ou não ser chamado, por isso que sempre vale a pena continuar estudando. E se for chamado, ótimo, se não for chamado, você continua estudando, vai seguir sua vida, vai passar, independente dessa convocação vir ou não para você, você vai passar se você continuar no jogo aí, continuar fazendo a sua parte. Se você estiver procurando material para estudar aí para um próximo concurso, dá uma olhadinha na descrição desse vídeo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, até a próxima, valeu!
Juvenal, espero que você faça esse cálculo correto e não arrume confusão. Eu sei que você está trabalhando aí infiltrado aí, não é possível. Então faz esse cálculo aí direito, Juvenal. Ajuda aí. Valeu.